Abra a vossa Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 4. Profeta Jonas, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Hoje o tema é a ira de Jonas. Capítulo 4 do profeta Jonas, do livro de Jonas, versículo 1, que diz assim: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: era razoável esse teu ressentimento. Era razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Podeis assentar, meus amados, com as vossas Bíblias abertas, tá? Meus amados, a ira de Jonas. Quando falamos sobre esse tema, nós vemos que ainda temos muita coisa a aprender sobre o profeta Jonas. Pastor, um livro com 4 capítulos. Pois é. Mas muita coisa temos a aprender do livro do profeta Jonas. Estamos no estudo das dispensações, falando ainda de Jonas aqui em Nínive, porém, hoje, abordando o tema da ira de Jonas, nós vemos que Jonas, um homem em crise com Deus. O livro de Jonas, ele tem 4 desdobramentos. O capítulo 1, Jonas e a tempestade. Já estudamos. No capítulo 2, nós vimos Jonas e o peixe. Já estudamos. Capítulo 3, nós vimos Jonas e a cidade de Nínive. Já falamos no último culto de ensino. Pastor, agora estaremos entrando no capítulo 4. Jonas e o Senhor. Quando falamos de Jonas, o Senhor, nós vamos considerar o último capítulo agora. Interessante que esse capítulo fala da raiva de Jonas e da misericórdia de Deus. Profeta. Estão falando da raiva de um profeta. Estão falando da raiva de um crente, homem de Deus ou mulher de Deus. Pastor, o escritor vai da compaixão de Deus para a ira de Jonas, do triunfo do propósito divino ao fracasso dos desejos de Jonas. Quando eu vejo essa história no livro de Jonas, nós vimos que a sua zanga é porque Deus manifestou a sua graça a uma cidade ímpia. Jonas se zangou porque Deus manifestou seu perdão a uma cidade ímpia, uma cidade sanguinária. A sua mentalidade exclusivista o privou da alegria e encheu seu coração de ira. Eu acho interessante que
se o livro de Jonas terminasse no capítulo 3, o profeta Jonas seria um dos profetas mais bem conceituados da história bíblica. Por quê, pastor? Porque nenhum profeta, nenhum homem na Bíblia, como profeta, pregou uma mensagem tão pequena e salvou uma cidade inteira. Porém, o livro de Jonas tem um capítulo 4, e esse capítulo 4, eu não quero nem na minha vida e eu não desejo que você tenha na sua. O capítulo 4 do livro de Jonas fala do vacilo de um profeta. Fala fala de um egoísmo de uma pessoa. Fala de uma ira de uma pessoa. Essa mentalidade exclusivista de Jonas está presente também hoje, nos dias de hoje, na vida de muitas pessoas, de muitos cristãos, ou de muitos que se dizem cristãos. Pessoas que pregam, mas não querem que aconteça o que está pregando. Falando ainda de uma cidade, nós vemos que o livro de Jonas, esse capítulo 4, essa personagem do Jonas do capítulo 4, porque nós vemos o capítulo 1, Jonas fugir, mas Deus teve misericórdia dele e ele se arrependeu. Capítulo 2, nós vemos Jonas entrando na cidade, pregando. Capítulo 3, nós vemos Jonas, Deus salvando a cidade. O capítulo 4, nós deveríamos ver Jonas pulando e saltando de alegria pelo que Deus fez, testemunhando pelo que Deus fez. Não, Jonas se zanga, Jonas fica bravo, Jonas bate o pé. Nossa, meu Deus do céu. Sabe qual foi a atitude do livro, atitude desse Jonas? Nós vamos entender lá no Novo Testamento a atitude de uma pessoa chamada o irmão mais velho. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32. Uma atitude do irmão mais velho, o irmão do filho pródigo. O filho pródigo, que é taxado pelo filho pródigo, já estava dentro de casa, festejando lá dentro da casa do pai. E o irmão que se considerava em casa, estava fora de casa, não queria entrar porque o irmão mais novo voltou e estava dentro de casa. O irmão mais velho, que deveria já estar lá dentro, festejando, com a volta do irmão, estava lá fora, tirando satisfação do pai, porque que o pai aceitou o filho de volta. Jonas estava nessa situação. Jonas não aceitava o porquê que Deus salvou a cidade de Nínive. Jonas não gostou disso. Eu acho interessante que o livro de Jonas termina falando não apenas da conversão dos ninivitas, mas da rebelião de Jonas. A rebelião de um profeta. A rebelião de um homem que pregou salvação e depois se irou porque Deus salvou. Ei, irmão, Deus vela pela palavra. Deus vela pela palavra. Independente se sai da tua boca ou da boca de um jumento, ou da boca de um galo, Deus vela pela palavra dele para cumprir. Entendeu? Agora eu acho interessante que falamos aqui sobre a ira de Jonas. Nós vamos ver algo interessante. Eu vou destacar 3 perigos que os servos de Deus hoje estão expostos. O primeiro perigo é esse: o perigo de pregar aos outros e não usufruir do poder da mensagem que se prega. Pregar aos outros e não usufruir do poder da mensagem que se prega. Primeira coisa que você tem na sua mão, ou na sua vida, ou no seu coração, é uma mensagem poderosa. Ela não é para você receber hoje, ficar guardada aqui, não. É para você receber e amanhã você está plantando na vida de alguém. Entendeu? Plante, que vai gerar semente, que vai gerar fruto, que esse fruto você vai compartilhar. O perigo de pregar aos outros
o poder da mensagem que se prega. Na vida de Jonas nós vemos algo interessante. Jonas viu o poder de Deus realizando um milagre colossal em Nínive. Imagina, uma cidade inteira. E essa cidade era considerada por Deus e não pelo homem. Se é pelo homem, dá para se duvidar. Quando alguém diz assim, é grande, bom, vai saber, né? Se mora numa cidade pequena, vai dizer que é uma cidade grande, bom, pode ser que seja média, né? Mas grande, cidade grande, quem está falando? Deus está falando. Então, se Deus está falando, é porque é grande. Se Deus está considerando a cidade grande, era porque é grande. Agora, eu acho interessante que ele viu a eficácia da sua mensagem penetrando os corações mais perversos, realizando profunda mudança, mas essa mesma mensagem transformadora na vida dos outros não produziu o efeito no seu coração e na sua vida. Jonas entra na cidade de Nínive e prega para os ninivitas: arrependei-vos, entendeu? Arrepender, porque dentro de 40 dias Deus vai destruir essa cidade. E Jonas não sente nenhum temor. Jonas não sente nada, né? Jonas estava que nem o profeta Isaías no comecinho do ministério dele. Ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Até que um dia ele encontrou o anjo pegou uma brasa do altar, foi lá e queimou os lábios dele. Aí ele diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Porque tem gente hoje na face da terra que só sabe ver defeito na vida dos outros, só sabe ver as fraquezas da vida dos outros, não sabe ver as suas fraquezas, não sabe ver os seus defeitos, só sabe ver defeito na vida dos outros. E aí, pastor, calma, um dia encontra um anjo que pega a brasa do altar e queima aquela boca, aquela língua, aquela atitude, aquele comportamento. Isaías mudou. Agora eu acho interessante que o Jonas estava pregando arrependimento, estava pregando juízo, mas ele não sentia temor. Sabe o que acontece hoje? É a mesma coisa que alguém vir aqui e começar a ler o livro de Apocalipse, aí falar da vida de Jesus, vai falar de uma forma assim, pastor, que não causa mais temor na vida das pessoas. O arrebatamento não causa mais temor na vida das pessoas. O perigo de pregar aos outros e não usufruir do poder. Prego milagre, mas eu não acredito no milagre. Prego transformação, mas a minha vida não é transformada. Prego renovo, mas a minha vida não está renovada. Jonas estava pregando, mas essa palavra que ele pregava não fazia efeito na vida dele. Eu acho interessante, Jonas é um pregador que confronta os outros, mas não a si mesmo. Jonas, ele é canal, mas não receptáculo de bênção. Irmão, para você mandar uma mensagem de Deus, para mim mandar uma mensagem de Deus para você, primeiro essa mensagem tem que entrar aqui. Eu sou canal. Para a mensagem chegar a limpar a tua vida, se eu estou sendo o canal, ela primeiro vai ter que limpar a minha, para chegar em você. Pastor, a mensagem estava passando por Jonas e não estava surtindo nenhum efeito na vida de Jonas. Por que será? Por que será? Jonas estava sendo um canal, mas o que estava passando por dentro dele não fazia efeito nele. Pastor, como é triste quando os servos de Deus são fortes de bênção para os outros, mas eles próprios deixam de ser abençoados. Outra coisa que nós vemos aqui, que é um perigo também, perigos que os servos de Deus estão expostos, é o perigo de se cansar da obra e na obra. Isso aqui é muito sério. Perigo de se cansar da obra. Hoje a obra missionária
está sendo uma fadiga para muitos. Está sendo uma perda de tempo para muitos. Está sendo um atrapalho nas suas vidas para muitos. Entendeu? A obra missionária hoje está sendo um tira-lazer de muitos. Está sendo um tempo perdido para muitos. Tem gente se cansando da obra e se cansando da obra. Por que será? Pastor, é um perigo de se cansar da obra e também se cansar na obra. Eu acho interessante que quando eu vejo a maioria do crente, a prioridade do crente não é fazer a obra de Deus, mas se deleitar no Deus da obra. Hoje, muitos estão fazendo a obra de Deus, não por causa do Deus da obra, mas por causa do que Deus faz. Não pelo que Deus é. Vou para a igreja. Por que eu estou indo para aí? Porque lá eu vou receber uma bênção. Eu quero fechar um negócio. Eu quero comprar isso. Eu quero que Deus me abra as portas lá. Eu quero que Deus faça isso. Eu quero ser curado. Eu quero ganhar isso. Eu quero fazer. Beleza, você não está servindo a Deus porque Ele é. Você está servindo a Deus pelo que Ele faz. Você está sendo um aproveitador. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer a Deus? É você reconhecer quem Ele é, não o que Ele faz. Entendeu? Deus não precisa do nosso reconhecimento. Deus, sem nós Ele é Deus. Com nós Ele continua sendo Deus. Deus, Ele quer que nós adoramos Ele. Ele sabe que Ele tem poder. E Ele sabe que Ele não depende de nós para Ele ter poder. Agora nós dependemos dessa adoração a Ele para receber as bênçãos. Nós precisamos adorar Ele para ser abençoado. Agora, de que maneira nós adoramos a Ele? A própria Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis maus. Pastor, quando eu vejo algo interessante, o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Entendeu? Hoje, olha só que interessante, na verdade, Deus está mais interessado em quem somos do que naquilo que fazemos. E mais ainda, comunhão com Deus precede trabalho para Deus. Pastor, eu quero ter uma íntima comunhão com Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais fácil de obedecer Ele você vai estar. Filho, faz ali, sem pai. Foi fácil de ouvir. Quanto mais longe de Deus você estiver, mais difícil de você entender o que Ele fala. Você está longe. E até a voz de Deus chegar na tua vida, ela alcança a tua vida. O problema é o que acontece na viagem. Acontece alguma coisa na viagem? Acontece. Daniel 8, Daniel 7, 8, 9, diz que Daniel dobrou o joelho para pedir uma resposta para Deus. Na mesma hora, Deus mandou o anjo com a resposta, e essa resposta demorou quanto tempo para chegar? 21 dias. Nossa, pastor, teve alguma coisa no caminho, né? Agora, quando você está bem pertinho de Deus, pode ter certeza, é rápido a resposta, é rápido. Pastor, olha que Daniel tinha uma vida íntima com Deus. Daniel, ele dobrava o joelho 3 vezes por dia, ele orava 3 vezes por dia, para a janela da banda, para Jerusalém. Quantas vezes você dobra o joelho por dia? Estou dizendo aquele negócio que você faz lá, que parece que... Não, quantas vezes você tira um tempo para orar para Deus? Tirando aquela meia hora do culto. Aquela meia hora que nós temos aqui. Começa o culto, temos um período de oração, depois começa o culto. Entendeu? Tirando essa aqui. Quanto tempo você passa orando em casa? Quanto tempo você dobra o teu joelho para orar? Pastor, eu não
eu oro assim, oração. Pois é, irmão, é a tua intimidade com Deus. Sabe por que você leva tanto tropeço, tanto sofrimento, tanta cabeçada? Porque você está longe de Deus. Pensa que tem intimidade com Deus, mas não tem. Você pensa, mas não tem. Intimidade é quando você está pertinho. E quando você está pertinho, você gruda e não solta mais. Entendeu? A Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? A morte. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Mas você precisa chegar a Ele primeiro. Quando a palavra de Deus diz: o Senhor tem prazer em trabalhar em nós, antes de trabalhar por nosso intermédio. Antes de Deus nos usar, primeiro Ele trabalha em nós. Antes de Deus nos formar vaso, Ele primeiro amassa a nossa vida, Ele moe a nossa vida, tira toda a sujeira. Depois, pastor, Ele começa a trabalhar de dentro para fora. Se lembra do vaso e o oleiro? Pois é, nós somos uma posta de barro. Na mesa do oleiro, agora o oleiro vai começar a nos moldar. Ele começa de dentro para fora, ele começa a enfiar a mão dele dentro do barro. E começa a nos moldar de dentro para fora. E tem vaso que quer ser moldado só do lado de fora. Do lado de dentro não quer ser moldado. Deixa Deus moldar a tua vida para o lado de dentro, que a tua vida para o lado de fora vai ser transformada. Aleluia. Deixa Deus meter a mão dele dentro dessa tua vida, que o lado de fora vai ser transformado. Mas primeiro Deus precisa trabalhar pelo teu lado de dentro. Quando eu vejo Jonas, ele fez a obra de Deus, mas não se deleitou em Deus. Que mais? Não basta os servos de Deus fazer a vontade de Deus, precisa fazer de coração. Jonas estava fazendo a obra de Deus, mas não estava fazendo de coração. Estava fazendo por obrigação. Estou indo lá porque Deus mandou. E eu sei que se eu não for, tem um peixe ali que é capaz de sair da água para me morder. Entendeu? Então eu vou. Já fiquei 3 dias preso lá no peixe. Né? Sou louco de ficar de novo. Mas estou indo contra a minha vontade. Ainda estou indo pregar contra um povo que não gosta. Um povo que fez minha família sofrer. Um povo inimigo. Não quero, mas Deus está falando para mim. Eu vou, né? Vamos lá. Pro culto. Tem que ir lá, né? Tem que cantar, né? Tem que cantar no Pérolas, né? Vamos lá. Mas não lhe dá. Abre aí o caderno aí. Toca o playback ali. Vai cantar, irmão? Não conheço. Semana inteira passaram louvor para você e você não escutou. Não conheço. Também não quero conhecer. Não faz meu jeito esse louvor. É fazer a obra do Senhor. Entendeu? É fazer a obra do Senhor sem amar essa obra, sem se entregar para essa obra. Jonas estava nessa situação. Pastor, Deus não vê apenas a aparência, mas Ele vê o coração. Ele falou para Samuel: Samuel, não olha para a aparência. Tu está querendo escolher as pessoas pela aparência, Samuel. Eu olho para o coração. Aleluia. Entendeu? Samuel estava querendo escolher o líder daquela nação pela aparência. Não, filho, não quero não, mas são tudo estudados. Oh Deus, aqui eu tenho um monte de soldados estudados. Pois é, Samuel, mas estão tudo em casa. Mas Deus, eles têm faculdade, eles têm isso, sabe lidar com armas, sabe lidar, sim, Samuel, eu sei, mas Samuel, pede para ele se ele sabe lidar com ovelhas. Tá, mas Deus, será que está faltando mais alguém aqui? Tá, Samuel, eu acho que está, pergunta para o pai. Ô Jessé, pois não, profeta, está faltando mais alguém aqui? Está todos os seus filhos aqui? Porque Jessé, ele não disse que estava todos os filhos aqui. Entendeu? Ficou quietinho. Talvez o filho que estava no campo, que era o de mais confiança, é que talvez o que ele tinha mais vergonha. Era mais humilde, mais simples.
Mas algo interessante tinha naquele filho. Ele sabia lidar com ovelhas e ele estava trabalhando. Ele tinha compromisso com as coisas do pai. Ele amava o que o pai colocava para ele fazer. Ele não abria mão. Não era só por causa de festa. Não, era período de festa e ele estava lá trabalhando. Entendeu? Eu sempre falo para os irmãos, quando é período de festa, meu Deus do céu. Agora, quando não é período de festa, coitado. Né? Graças a Deus que não existe esse povo por aqui. Mas tem gente que só vem na época de festa. Vai ter um aniversário? Tá todo mundo aí. Vai ter uma festinha? Tá todo mundo aí. Ei, Deus quer que nós trabalhamos em tempo e fora de tempo. Davi estava trabalhando em época de festa, lá fora. Não estava nem preocupado com o banquete. Nem tinha avisado ele que tinha banquete em casa. Mas ele estava trabalhando. Estava cuidando das ovelhas do pai dele. E Deus mandou Samuel escolher Davi por causa disso. Estava trabalhando. Né? Muitas das vezes os que trabalham não são valorizados. Não acontece isso aqui. Como a irmã Priscila falou, aqui nós somos uma família. Aqui todos eles trabalham, todos eles são valorizados. Todos eles estão na... Mas são a bênção de Deus. Tenho orgulho de vocês. Tenho orgulho dessas ovelhas aqui de Roquempo, Miluí e Macai. Mas quantos sofrem? Quantos sofrem? Porque um trabalha e os outros não trabalham e reclamam. Pastor, Davi estava trabalhando e os irmãos estavam se achando. Ei, quem estava se achando não foi escolhido. Aquele que estava trabalhando foi escolhido. E Deus chamou a atenção de Samuel. Samuel, tu está preocupado com a aparência. Eu não me preocupo com a aparência. Eu olho o que está no coração. E no coração de Davi tinha comprometimento, tinha zelo, tinha capricho, tinha honra, tinha um monte de qualidades ali. Agora, pastor, vamos voltar para o coração de Jonas. Jonas estava trabalhando para o Senhor, mas no coração de Jonas não tinha amor, não tinha compaixão, não tinha perdão, estava cheio de ira e estava reclamando. Perigo de se cansar da obra e na obra. Quando eu vejo algo interessante ainda falando, o escritor, meus amados irmãos, ele diz que Jonas, um homem que se desgosta do que Deus gosta. Ainda falando, o perigo de se fazer a obra de Deus, mas não se deleitar no Deus da obra. Já falei sobre isso aí. Agora, o Jonas, um homem que se desgosta do que Deus gosta. Você lembra da oração que Jesus nos ensinou? Pai, seja feita a tua vontade. Qual é a vontade do Pai? Pastor, qual é a vontade do Pai para a minha vida? Não interessa. O que interessa é que eu esteja na vontade dele. Deus não precisa dar satisfação para ninguém. Aliás, se você for bem íntimo com ele, ele abre o coração dele para você. Ele até revela o que vai fazer. Pastor, está na Bíblia isso? Tá, eu vou provar para você que Deus falou bem assim, ó, ocultaria alguma coisa ao meu amigo Abraão? E aí, pastor? Aí Deus vai lá e fala para Abraão, Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Vou destruir Sodoma e Gomorra. Né? Quantas vezes Deus já revelou para você que vai fazer alguma coisa? Quantas vezes Deus já mostrou para você que vai fazer alguma coisa? Quantas vezes Deus já mandou você falar para alguém, ó, Deus vai fazer alguma coisa? Por que que Deus fala para você? Porque você tem intimidade com Ele. Você é amigo dele. Amigo é aquele que diz bem assim, ó, Moisés falou bem assim, lá no monte, irmão Miriam, eu não desço daqui se a tua presença não for comigo. Isso é amizade. Isso é comunhão. Quantas vezes nós não queremos ir embora? Quantas vezes nós... Não é o sofrimento, não é, filho. O sofrimento é ir embora. Por que isso? Porque nós gostamos de ter comunhão, amizade, irmandade.
Não vejo a hora de terminar o culto. Chegar, quando o pastor está dizendo abraça 10 pessoas que estão do teu lado, já sai ali. Isso, cadê o irmão? Você sabe que eu às vezes sinto falta, viu? Às vezes tem irmão que vai embora, tem irmã que vai embora, às vezes, e meu Deus, aí eu vou com a consciência assim pensando, né? Nossa, será que estava doente? Será que estava assim? Será que estava assado? Será que desviou? Não, porque às vezes passa tanta coisa na cabeça. Né? Por quê? Porque eu não pude abraçar aquele irmão, não pude abraçar aquela irmã, não deu tempo. E olha que a igreja, não estamos nos milhões ainda, mas a pastora já disse que somos uma potência, amém? Entendeu? Ei, qual é a motivação que nós estamos fazendo a obra do Senhor? Jonas, um homem que se desgosta do que Deus gosta. Capítulo 4, versículo 1. Lê lá para nós, bem alto. Capítulo 4, versículo 1 de Jonas. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou ressentido. Outra tradução diz irado. Por quê? Estamos falando do capítulo 4. O capítulo 4 fala do quê? Deus e Jonas. O capítulo 3 fala da conversão dos ninivitas. O capítulo 4 fala de Deus e Jonas. Jonas e Deus. Jonas, a Bíblia diz que nós lemos ali, versículo 2, lê para nós ali. Outro aqui, lê para nós aqui. O versículo 2, o que diz lá? E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, onde, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus compassivo, misericordioso, longânimo e de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Agora o 3. Peço, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida. Olha só, olha a conclusão de Jonas. Conversa de Deus com Jonas, conversa de Jonas com Deus. Peço-te que tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Por que Jonas falou isso? Por que Jonas falou isso? Vamos entender por que Jonas falou isso? Versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Beleza, olha agora, vamos entender isso aqui um pouquinho. Jonas entra na cidade, capítulo 3, correto? Capítulo 3, Jonas entra na cidade, prega contra Nínive, né? 5 palavras, arrepende que a cidade vai ser submergida. E Jonas pensa assim: eu não vou ficar aqui, porque eu sei que Deus vai destruir. Jonas sai da cidade, sobe o morro, fica lá na colina, lá em cima, lá no desertinho, lá na areia, lá no sol. Podia ter ficado numa barraquinha lá dentro da cidade. Não, eu vou ficar. Ei, eu não gosto de viver em comunhão com esse povo. Entendeu? Eu não gosto. Se essa pessoa ficar crente, eu saio da igreja. É assim que estava acontecendo. Entendeu? É assim. Mas Jonas achava que não iam se converter à cidade de Nínive. Mas Jonas pegou: eu não vou ficar aqui. Se converter, eu não fico aqui. Se for destruída, também não estarei aqui. Subiu. Construiu o quê? O que diz o capítulo 4? Assentou-se no oriente da cidade, ele fez uma cabana. Ei, ele ficou ali, ele tipo assim: eu vou assistir isso aqui de camarote. Se fosse nos dias de hoje, teria uma caixinha térmica ali, teria ali umas garrafinhas de coca de vidro, teria ali estaria um coquetelzinho ali, porque eu quero ver o quê? O que está no desejo do meu coração é a cidade ser destruída. Mas eu quero ver o que vai acontecer. Isso, estamos falando, irmão Marlon, de um profeta. Irmão, a lógica, irmã
Rosângela, é de você querer salvar a pessoa e ficar perto dela para se confraternizar com a salvação dela. Correto? Hã? Ou você vai se afastar agora? Não, agora você vai ficar mais perto. Por quê? Cada passinho que ele der, ou que ela der, em direção a Deus, eu tô junto. Ah, pastor Jonas fez diferente. Na hora que o povo estava se humilhando, se lembra que o povo se vestiu de saco? Se lembra que o rei tirou um dia, para consagrar? Ei, cadê Jonas? Lá em cima. Tudo em vão. Não vai dar nada. Quem entrou na campanha de oração? Campanha do jejum? Quem? Oh, não dou 2 dias para aula. Quem começou a ir no círculo de oração? Quem? 2 ensaios, meu princípio. Já vai parar. Shekinah? Shekinah? Quem começou a ir no Shekinah? Não, Shekinah está... Não dou prazo de 1 semana. Ei, o povo ninivita estava lá vestido de saco, fazendo campanha, até os animais estavam sofrendo, e o Jonas, que deveria ser o primeiro a estar lá incentivando, ei, vamos lá, estava lá em cima na montanha, olha, não vai dar nada. Capítulo 4 é pesado, eu falei para vocês. Capítulo 4 ensina muita coisa para nós. Jonas deveria estar lá dentro da cidade, esperando a salvação do povo. Jonas virou as costas para aquele povo. Jonas foi lá, esperou, construiu uma baraquinha e esperou lá. Eu quero ver a destruição. Irmão, quantas pessoas têm construído baraquinha, sentado esperando? Eu quero ver eles, a destruição dessa família. Eu quero ver a destruição desse casamento. Eu quero ver a destruição desse ministério. Eu quero ver daqui construir a baraquinha. Eu estou sentadinho aqui, ó. Tu não perde por esperar. Que teu está guardado. Quem planta colhe. Não usa a palavra ainda. Quem planta colhe. Deus vai agir a meu favor. Deus vai. E fica lá na barraquinha sentadinho. E Deus não faz. Por quê? Por que Deus não faz? Porque a palavra dele, a primeira coisa que tem mais força é graça. Graça, a minha graça tem mais poder do que o juízo. Primeiro vem o perdão. Se você se arrepender, o perdão é mais forte que o juízo. O perdão, ele é neutralizado com o arrependimento. A Bíblia diz: se com tua boca confessar, verdadeiramente sereis livres. E Jonas virou as costas quando o povo começou a se humilhar. Se Jonas tivesse ficado lá dentro da cidade, Jonas teria vida. Desse jeito Deus vai perdoar meu. Desse jeito, nossa, não para. Não, virou as costas na hora da oração, virou as costas na hora da campanha, virou as costas na hora que o povo estava lá se humilhando. Um povo que não conhecia, não sabia nem orar, mas estava orando. Jonas, que sabia orar, não estava orando. Jonas, que tinha a palavra, não estava usando. O povo que não conhecia a palavra estava usando. Conseguiram fazer até os animais a jejuar. Vamos voltar. Acho interessante, né? Vamos lá, o que diz a Bíblia aqui? Jonas, um homem que se desgosta do que Deus gosta. O escritor esclarece que a palavra ira, usada no hebraico, significa quente. Ali, quando a palavra diz, ali no capítulo 4, versículo 1, com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. Essa palavra irada, no hebraico, lá no original, significa quente. Assim, Jonas estava ardendo em ira como fogo. Imagina como é que não estava o coração dele. Sabe quando você está de cabeça quente? Pois é, você está ardendo em ira. Aí a Bíblia diz: irais, mas não pequeis. Por quê? Porque enquanto está aqui, você pode bloquear. O problema é quando você executa. O problema é quando você... Ixi, quebrou. 4
$4.000 para arrumar um dente, sem contar as despesas, sem contar né? Não devia ter feito, devia só ter, né? A Bíblia diz: irais, mas não pequeis. O que é que diz ainda? Deus e Jonas são diametralmente opostos. Enquanto Deus se afasta de sua ira, Jonas fica irado. O que desgostou Jonas a ponto de ficar ardendo em ira, como se fosse uma fornalha? O que o deixou tão irado? Nós vamos ver agora, mas primeiro, nós vemos que Deus se afastou da sua ira. O que fez Deus se afastar da sua ira? Foi arrependimento do povo. O arrependimento do povo faz Deus não mudar de ideia, porque a condenação estava vindo por causa do pecado. O povo se arrependeu, em vez de vir condenação, vai vir misericórdia e perdão. Deus agora tirou o cálice de ira dele e colocou o cálice da graça para o povo de Nínive. Mas agora o Jonas, não. O Jonas colocou um cálice de ira dentro do seu coração. Ficou furioso. Por que Jonas ficou furioso? Vamos ver um dos motivos por que Jonas ficou furioso. O que diz lá no capítulo 3, versículo 10? Lê lá para nós. 3, versículo 10. E Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. Olha só o que diz ali. E Deus viu as obras deles, que mais? E como se converteram os seus maus caminhos. Ei, Deus viu. Deus viu. Deus viu as obras que eles faziam. E agora Deus viu o arrependimento deles. Deus viu. Pastor, o que foi que irou Jonas? Irou foi a conversão dos ninivitas. Deixou Jonas irado. Ele amava tanto Israel que odiava todos que podiam constituir uma ameaça para o seu povo. Pastor, os ninivitas já fizeram o Israel sofrer bastante antes. Agora, Deus vai lá e prega, através do profeta Jonas, salvação para os ninivitas, né? O temor de Jonas não era a destruição, e sim a salvação. Por quê? Se os ninivitas fossem salvos, eles iam invadir Israel. Isso era o pensamento de Jonas. Quem sabe Jonas pensava: bom, se Deus salvar Nínive, Nínive vai continuar invadindo Israel, fazendo o povo judeu sofrer, né? Se Deus salvar Nínive, vai continuar invadindo lá Israel, fazendo os israelitas sofrer. Não, não pode. Ele queria transformar. Olha aqui, ó. Ele queria transformar o Deus vivo numa divindade tribal. Deus, tu és só Deus de Israel. Tu não pode ser Deus dos ninivitas. Tu não pode ser Deus dos brasileiros. Tu não pode ser Deus dos australianos. Deus, tu és só de Israel. Eu posso até pregar que existe um Deus, mas eles não vão poder se converter. Eles não vão poder ser salvos. Por quê? Tu és o Deus de Israel. Isso era o que se passava na cabeça de Jonas. Jonas, ele estava querendo fazer de Deus um Deus ou uma divindade tribal. Sabe o que é divindade tribal? É só aquela tribo que tem aquele Deus. Você já viu alguns filmes de índios, aonde tu chega no portal daquela aldeia, tem lá aquela torre cheia de máscara, cheia de aquele tronco cheio de cara, sei lá, de pessoa, né? De animais, tudo aquela, né? Aquilo é uma divindade tribal, entendeu? Aquilo lá é um Deus para eles, né? Tem muitas religiões aí que tem sua divindade, que tem seu santo, que tem seus deuses. Olha só que interessante. Ele se desgostou porque seus ouvintes se converteram. Ele ficou irado porque os seus ouvintes, que ele achava que não iam dar crédito para ele, deram crédito para a palavra dele e se converteram. Entendeu? Olha só, presta atenção aqui. Ele pregou o juízo e eles clamaram por misericórdia.
Jonas chegou pregando juízo, pensando, agora eles vão me triturar aqui dentro. Não. Jonas chegou pregando juízo e a mensagem foi aos corações e Deus deu a graça, deu perdão e o povo pediu misericórdia. Jonas se irou com isso. Que mais? Ele anunciou condenação iminente aos assírios com pressa e converteram e buscaram o perdão. Ei, quantas vezes nós pregamos para arrependimento e as pessoas não se tocam? As pessoas não se arrependem. Ah, essa palavra não é para mim. Ah, culto mais chato. Pois é. Mas os ninivitas foram ao contrário. Os ninivitas, Jonas chegou, bateu, valeu e o povo se arrependeu. Não teve ali muita, irmãos, vem para frente, irmãos, se converte, irmãos, Deus está falando, irmãos, é para você, irmão. Não, Senhor, é dentro de 40 dias a cidade vai ser sobrevivida. E se não quiser, então se arrependa. Na mesma hora o povo já começou a se manifestar, alguém já levou lá para o rei já fez um conselho e já decretou uma lei e pronto. Foi na mesma hora. Não demorou muito. Hoje para nós ganhar uma alma, meu Deus, que suador. Por quê, pastor? Não é problema na palavra. É problema na recepção da palavra. Entendeu? É mais fácil nós acreditar em fantasias. É mais fácil nós acreditar em mentiras do que na verdade. É mais fácil nós absolver coisas que não são verdadeiras do que coisas que são verdadeiras. Entendeu? Outra coisa, pastor, que nós temos aqui, que foi motivo da ira de Jonas, aqui ó, a compaixão de Deus foi um motivo da ira de Jonas, tá? A compaixão foi um motivo da ira de Jonas, compaixão de Deus, tá? Jonas ficou ardendo em ira, pois Deus suspendeu a sua ira. Que mais? A ira de Jonas é como um fogo que crepita e queima. A ira de Jonas estava queimando no coração de Jonas. Estava queimando por quê? Porque Deus não tinha destruído a cidade de Nínive depois dos 40 dias. Deus não tinha destruído. Jonas pensava que Deus ia destruir aquela cidade. Que mais, pastor? Ele está incendiado de raiva, seu coração é como uma fogueira de desgosto. Quando você está desgostoso, quando você não está legal, quando você não foi aquilo que você esperava, você fica assim, desgosto. E aquilo lá fica fervendo dentro do coração. Se você tem problema no estômago, então, misericórdia. Dá até úlcera. Porque você está ali, aquela gastrite, aquela... Por quê? Tem alguma coisa que você não gostou. Alguma coisa que você não gostou. Sua alma está ardendo, não de zelo por Deus, nem de amor pelos perdidos, mas de egoísmo carnal. Jonas não queria que aquele povo se convertesse. Egoísmo carnal. Jonas está irado com Deus porque Deus é bom. Quantas vezes nós iramos com Deus porque Deus é bom? Né? Deus é bom, pastor, olha só, bateu, beleza, agradece a Deus. Não, vou agradecer a Deus coisa nenhuma. Ei, podia ser perca total. Podia ser uma vida. Foi só um farolzinho. A ira, né? Por quê? Espírito de Jonas, capítulo 4. Espírito de Jonas, capítulo 4. Que mais, pastor? Quando nós vimos Jonas aqui, nós aprendemos algo interessante. O que nós aprendemos? Olha só que interessante aqui, ó. Jonas, um homem que ora. Jonas, um homem que ora para reclamar de Deus. Jonas, um homem que ora para reclamar de Deus.
O que diz lá, capítulo 4, versículo 2? Lê lá para nós. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha só, Jonas ora para reclamar de Deus. Sabe por que muitas das vezes Deus não responde nossas orações? Porque nós fazemos oração estilo essa. Você sabia que no capítulo 4, Jonas só faz duas orações, no livro todo, a história da vida de Jonas, aqui que está na Bíblia, Jonas, só encontramos duas orações. Você sabia disso? Que Jonas, ele faz duas orações. Olha só que interessante, essa oração que o irmão Beba leu aí, capítulo 4, versículo 2. Jonas é um profeta que não tem prazer em orar, não gosta de orar. Tem muita gente crente que não gosta de orar, entendeu? Tem aqueles que gostam de orar, tem aqueles que não perdem o momento da oração. Agora tem aquele que não faz nem aí, não quer nem saber, faz de propósito. Por que isso? Porque não gosta de orar. Se a oração fosse boa, Jesus não teria suado gotas de sangue lá no Getsemane. Agora foi aquelas gotas de sangue lá, aquele sofrimento na oração que fez Jesus suportar o peso da cruz, fez Jesus suportar os nossos pecados, entendeu? A falta de oração faz nós fazer muita coisa errada, faz nós tomar muitas atitudes erradas. Se nós passássemos mais tempo de joelho, nós iríamos permanecer mais tempo de pé, entendeu? Mas não passamos o tempo de joelho, aí nós andando tropeçando toda hora. Meu Deus do céu, de novo. Aí deu problema, aí de novo. Ai, pastor, meu Deus, aqui, ó. Dobra o joelho, perde tempo de dobrar o joelho. Ora, tira um momento com Deus. Jonas só fez duas orações nesse livro de Jonas. Duas orações, eu acho interessante. Ele só orou duas vezes no livro. A primeira vez foi para buscar socorro para si. Ei, Jonas não orou. Olha aqui, irmã Karina. Jonas não orou para tomar decisão para fugir. Jonas não orou para tomar um navio. Jonas não orou para pegar a direção para Tarsis. Jonas não orou para se jogar na água. Jonas não orou para nada. Ele orou para quê? Para Deus tirar ele de dentro do ventre do peixe. Tem gente que só chega a orar quando está no ventre do peixe. Qual é a diferença de Jonas e de Daniel? É que Jonas estava orando para sair do ventre do peixe. Daniel estava descansando lá dentro da cova do leão. Daniel orava antes. Quando ele foi jogado na cova dos leões, irmão Dema, ele estava tranquilo. Ele usou os leões como travesseiro. Tem aquele louvor que diz assim, ó: calma, Daniel, eu sou o teu Deus, não tenha medo não, o Senhor te escutou, enviei a ele. Vocês sabem ele, eu não sei. Daniel não precisou, Daniel não caiu na cova do leão, já caiu de joelho. Deus, não, Daniel, de boa. Agora Jonas não. Jonas, o peixe pegou lá. Rapaz do céu. Primeira coisa na oração dele, o que ele se lembrou? Se lembrou do templo. Ai, como eu desejaria estar lá no templo. Lá, tem gente que deseja, mas só lá, quando está lá no ventre do peixe. Ai, como eu desejaria estar lá. Como eu desejaria estar lá. Olha, estou no ventre do peixe, mas como eu queria estar lá. Como eu queria estar lá participando. Como eu queria estar lá cantando. Como eu queria estar lá. Mas você estava. Mas você mudou de direção sem pedir orientação para Deus. A primeira oração de Jonas está lá no capítulo 2, versículo 1. O que diz lá? Capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Olha aqui, ó.
A primeira oração que Jonas fez nesse livro, 4 capítulos, um ministério, foi no ventre do peixe. A Bíblia não conta que Jonas orou, né? E a segunda oração foi essa que o irmão Deva leu aí. Capítulo 4, versículo 2. A primeira oração foi para Deus tirar ele do ventre do peixe. E a segunda oração foi para reclamar do que Deus tinha feito com os ninivitas. 2 orações tão importantes diante de Deus. Nossa! Primeiro, Deus, eu quero que tu me tira daqui. Deus, eu quero que tu me tira daqui. Segundo, Deus, eu não concordo com o que você fez. Eu não concordo com o que você fez. Você não deveria ter salvado. Você deveria ter morto. Eu não concordo com isso, Deus. Eu não concordo. 2 orações que Jonas fez. Uma oração para se livrar do problema e outra oração para querer que o povo morra, não que o povo se salve. É interessante que nas 2 ocasiões as orações de Jonas estavam focadas em si mesmo. Primeiro, Jonas quer que Deus livra ele lá do ventre do peixe. Segundo, Jonas quer que Deus destrói os ninivitas para ele de novo sair ganhando, pensando que os ninivitas, se eles fossem salvos, eles iam invadir Israel de novo, lá. Jonas estava pensando em si de novo. Olha que interessante, quando falamos, ele não ora para se deleitar em Deus, nem ora a favor dos outros. Quantas vezes você é pedido para que você ora por alguém? Quantas vezes você intercede por alguém? Quantas vezes você coloca o nome de alguém nas tuas orações? O teu nome está sempre nas tuas orações. Às vezes você pede para os irmãos também colocar o teu nome nas orações. Agora você não coloca nome de ninguém. Você não coloca nome de família, você não coloca nome de irmão, você não coloca nome de encarregado de firma, você não coloca nome de nada. Pastor, vou orar por aquele, coisa ruim. Eita, que judeia nós todo dia. Ora por ele. E Deus vai salvar ele. E você vai ser obrigado a entrar no céu com ele. Entendeu? Judeia, mas tem um tempo determinado. Entendeu? Se você orar, o céu vai se abrir. Deus vai se levantar. Deus vai salvar. Se você só reclamar, não vai fazer nada. Acho interessante que quando eu vejo aqui falando ainda, Jonas tem uma atitude por demais crítica em relação aos atributos divinos e encara com lamentáveis franqueza a constituição divina. Jonas, que já se alegrara nesses atributos quando o assunto era salvação a sua, agora ele se irrita quando o assunto é a salvação dos ninivitas. Quando era para salvar ele, Jonas se alegrou. Oh, maravilha, o peixe vomitou ele. Nossa, estou aliviado. Agora, quando é para a salvação dos ninivitas, Jonas não se alegra. Jonas nem fica lá na cidade. Jonas sai, se retira da cidade. Jonas embura. Jonas vai lá para cima e fica lá observando. Tomara que caia agora. É fogo do céu. Cai. Oh Deus, porque não caiu? Jonas estava nessa situação. O escritor diz que a segunda oração de Jonas foi muito diferente da primeira, tanto em conteúdo quanto em intenção. Primeiro, olha só, ele fez a melhor das orações no pior dos lugares. Quantas vezes nós estamos na pior situação da nossa vida e essa situação nos ensina a fazer a melhor oração. Quando estamos ali, pastor, lá jogado no chão, destruído praticamente, sem ter para onde ir, sem ter para onde olhar, aí nós estamos quebrantadinhos, que muitas das vezes não conseguimos nem falar. E sai uma oração tão linda ali. Pois é, eu acho interessante que ele fez a pior das orações no melhor dos lugares. Fez a melhor oração, que foi a primeira oração, nos piores lugares, que foi no ventre do peixe. E ele fez a pior oração no melhor lugar.
Ele estava bem. Ele estava salvo. Ele estava com a proteção de Deus. Ele estava com uma cidade toda ali se convertendo. Ali era motivo dele fazer que nem Davi, abrir mão da sua capa real e começar a adorar a Deus e dançar. Ei, não, ele fez uma oração de reclamação. Né? Capítulo 4 ensina a nós um monte, né? Pastor, quando eu vejo esse profeta Jonas, a sua primeira oração foi fruto de uma oração de quebrantamento. Que mais? Mas a segunda oração veio de uma oração cheia de raiva. Você já fez aquela oração cheia de raiva? Ou aquela oração tipo assim, vamos orar então. Existem vários tipos de oração. Estou falando da oração cheia de raiva. Aquela oração você bufa. Que é a oração do perdão. Ô pastor, a oração do perdão é aquela oração que às vezes tem gente ali com raiva. Vamos fazer a oração do perdão, fazer a oração do perdão. Tem duas pessoas ali para fazer as pazes, beleza. Vamos fazer a oração do perdão. Uma perdoou e a outra talvez não perdoou. Pastor, uma está orando ali Deus e a outra está... E aí o pastor tem que ver Deus, abençoa também, repreende, abençoa e amarra também. Deus não deixa se manifestar aqui. Porque às vezes acontece isso. Oração com raiva, oração com ódio, oração que quer as coisas ao contrário. Ei, Jonas fez uma oração com ódio, com raiva. Uma oração de reclamação, pastor. Em sua primeira oração, pediu a Deus que salvasse ele. Mas a sua segunda oração, pediu a Deus que matasse. Olha só que tipo de oração Jonas fez. Lá no ventre do peixe, Jonas pediu, Deus, me tira daqui que eu vou pregar. E agora, lá fora, Jonas teve que ir lá cumprir, né? Mas depois que cumpriu, Deus me mata. Me mata, porque me mata. Engraçado, né? Ainda bem que Deus ele não se irrita com nós por pouca coisa, porque fecha. Uma hora você pede a vida, outra hora você pede a morte. Sem nenhum motivo. Você não perdeu nada, você só ganhou. Não, mas eu quero a morte. Jonas abriu o coração e revelou o motivo da sua fuga para Tarse. Olha só que interessante. O que o levou a fugir não foi o medo de morrer em Nínive. Muitos profetas talvez teriam medo de pregar em Nínive. Mas Jonas não tinha medo de morrer em Nínive. Jonas tinha o que, pastor? O medo que os ninivitas não morressem. Esse era o medo de Jonas. O medo de Jonas não era de pregar em Nínive. O medo de Jonas era que os ninivitas não morressem. Se os ninivitas não morressem, Jonas pensaria bem assim, eles vão invadir Israel de novo. Eles vão partir para cima de Israel de novo e nós vamos sofrer de novo. Os ninivitas eram os inimigos de Israel. Porém, Deus quer salvar os nossos inimigos também. E nós temos que orar pelos nossos inimigos. Nós temos que abençoar os nossos inimigos. Pastor, mas não é fácil. Eu sei. O medo de Jonas era que Deus salvasse Nínive. Ele já havia profetizado a expansão de Israel. Pastor, Deus já tinha usado Jonas lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, profetizando a expansão dos limites de Israel. Israel já tinha crescido, já tinha expandido através do profeta Jonas. Jonas tinha profetizado e tinha acontecido. Agora Jonas é chamado para profetizar contra o inimigo de Israel. O que Jonas pensava, irmão Rogério? Jonas pensava que aquilo que Israel conquistou, os ninivitas iam tirar. Então Jonas não queria isso. Entendeu? Com medo de trair o seu povo, Jonas se dispôs a rebelar-se. Imagina agora, né? Jonas, um judeu, sai lá de Israel e vai lá abençoar os inimigos de Israel. O que o povo não vai pensar? O povo judeu. Traidor. Traidor.
Jonas pensava isso. Jonas pensava isso. E quando Deus salvou da morte, ele se alegrou. Mas quando Deus salvou da morte os ninivitas, ele encheu-se de ira. Pastor, olha só que interessante. Ele fala 5 motivos aqui da sua ira. Primeiro motivo foi: ele está irado por causa da clemência de Deus. O que é clemência? Olha só que interessante. Esse é um dos atributos da excelência moral de Deus. Ele é paciente, benigno em suas obras, em suas ações. Jonas perde o controle emocional, pois Deus mantém-se fiel ao seu plano eterno de salvar os pecadores. E Jonas perde o controle. Jonas se descontrola quando vê Deus cumprindo a sua palavra. Jonas talvez não acreditava no que Deus fala. Muitas das vezes a gente não acredita. Nossa, pastor, Deus falou, mas eu não acredito. Será que é de Deus? Será que é de Deus? Irmão, se for de Deus, vai fechar com isso aqui, ó. Para isso que nós estamos aprendendo Bíblia. Quem não gosta de Bíblia, ouve qualquer coisa, acredita em qualquer coisa. A internet está cheia de qualquer coisa. Tem tanto homem e mulher de Deus na internet hoje. Agora eu quero ver provar se é de Deus. Tem tanta pregação cheia de linguiça, cheia de esterco, cheia de porcaria. Não estou dizendo todas, mas tem muitas heresias na internet que você, é de Deus. É um dá um pinote lá, isso ali é de Deus. Não é de Deus, não. O que é de Deus está aqui, meus irmãos, e nós temos que conhecer isso aqui, para discernir o que é de Deus e o que não é. Não acredite em qualquer coisa que apareça. Faça a prova, tira a prova aqui. Para isso, existe o ensino da palavra do Senhor. Pastor Jonas, o que ele fez? Ele cirou por causa da clemência de Deus. Outra coisa que Jonas fez também, Jonas cirou por causa da misericórdia de Deus. O que é misericórdia? Misericórdia. Misere vem da palavra miséria. Córdia vem da palavra córnea, coração. Deus, misericórdia, é você pegar a miséria de alguém e colocar no teu coração. Coração de Deus é cheio de amor. Então Deus colocou Nínive no seu coração. Quero salvar essa cidade. Porém, Jonas não gostou disso. Quando Deus tem misericórdia de alguém e você não gosta, cuidado. Cuidado. Pastor, o pecador merece o castigo, mas Deus lhe oferece a graça. E se você se arrepender, a graça prevalece. Outra coisa que diz aqui, Jonas, ele está irado por causa que Deus é tardio em irar-se. Deus é tardio em irar-se. Enquanto Jonas é rápido em irar-se, Deus é tardio em fazer. O pastor, Deus não atrasa. Agora, peraí. Você está pecando. Tu sabe que vai ter consequência. Tu sabe que pode vir castigo. Tu sabe que pode vir maldição. Pastor, lá está vindo a maldição. Eu me arrependo. A maldição eu bloqueio. Entendeu? Estou pecando aqui. A maldição está vindo, porque é fruto do meu pecado. Estou pecando, a maldição está vindo. Estou pecando, a maldição está vindo. Antes da maldição chegar, antes da consequência chegar, antes do castigo chegar, eu me arrependo, porque Deus avisa. Deus fala, se você fazer isso, você vai ter isso. Mas Deus fala também, se por algum acaso você cair, se arrependa, porque eu tomo pela minha mão direita e te coloco de pé de novo. Entendeu? Eu não olho para as tuas fraquezas quando você se arrepende. Eu pego os teus pecados e jogo lá no mar do esquecimento, e deles eu não me lembro mais. Mas Jonas cirou porque Deus, ele é tardio em irar-se. Como tardio em irar-se, pastor? O povo se arrependeu, então Deus não destruiu a cidade. Jonas não gostou disso. Jonas não gostou que Deus não destruiu a cidade. Jonas não
admitiu isso. Se Deus falou que ia destruir, Deus falou que ia destruir. Mas Deus falou, se eles se arrepender, eles vão ser perdoados. Outra coisa que Jonas se irou foi por causa do quê? Ele está irado porque Deus é grande em benignidade. Deus é grande em benignidade. Olha só que interessante. A benignidade de Deus é a sua disposição de nos tratar com imerecida bondade. Nós não merecemos o que Deus faz por nós. Nós não merecemos a bondade de Deus. Nós não merecemos a cruz que Jesus morreu por nós. Nós não merecemos. Mas Deus, Ele é bom. Entendeu? Não basta ser bom só quando a pessoa é boa. Eu quero ver você ser bom quando a pessoa é ruim. A pessoa está te fazendo mal, a pessoa está te judiando, a pessoa está te maltratando. Aí, né, um dia alguém veio conversar comigo, eu falo, ó pastor, eu estou a ponto de meter uma esquerda na cara da pessoa. Eu falei, rapaz, quer fazer amizade com essa pessoa? Pastor, não tem. Eu falei, você é crente, filho. Não existe, não tem. Quer fazer amizade com essa pessoa? Descobre o que mais ela gosta. Vai lá e compra e dá de presente. Naquela hora você reata a amizade com ele. Todo aquele negócio pessoal que tem entre você e essa pessoa, cai por terra. Ó, fulano, tudo bom? Aqui, ó. Você gosta? Igual aqui, ó. Comprei pra você. Pensava que você me odiava. Não, eu gosto. Você é uma pessoa que eu tenho em consideração. Você é uma bênção. É difícil fazer isso, eu sei que é difícil fazer isso. Mas se você fazer, tu coloca a brasa na cabeça de Satanás. Brasa na cabeça de Satanás. A Bíblia não manda você pagar o mal com o mal. A Bíblia diz, paga o mal com o bem. Se eles te bater num lado, dá o outro lado. Entendeu? Se você quiser vencer, então perca. Porque para Deus, ganhar é perder. Você primeiro precisa perder as coisas aqui dessa terra, para ganhar o céu. Não, pastor, o meu eu não posso perder. Então fica com o teu eu aqui. O orgulho tem feito muitas pessoas sair ganhando, mas não ganharam nada. Perderam muita coisa. A humildade fez muitas pessoas perder muita coisa, mas ganhar muito. Ganhar muito. Pastor, Deus, Ele é bondoso. Outra coisa que Jonas tirou para nós encerrar, irmã Karina se prepara. Ele está irado porque Deus se arrepende do mal. Deus se arrepende? Nós já vimos no último culto que não. Deus, Ele não se arrepende do que Ele fala. Deus, Ele não se arrepende. Mas nós vimos que a palavra de Deus falou bênção e Deus falou maldição. Deus falou bem-aventurado, mas Deus falou maldito. Beleza, pastor? Quem são os bem-aventurados? Os que obedecem. Quem são os malditos? Os que desobedecem. Bem, pastor, eu estou desobedecendo, sou maldito. Mas se eu me arrepender, sou bem-aventurado. Então Deus não se arrepende. Quem faz Deus mudar de ideia são nós. É a nossa atitude. Pastor, Deus ia me matar, Deus ia me mandar para o inferno por causa do meu pecado, mas eu me arrependi. Agora Deus vai me levar para o céu. É nós, a nossa atitude que faz Deus mudar a sentença. Ei, eu estava sentenciado à morte. Deus mandou seu Filho unigênito para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, eu aceitei a Jesus agora estou caminhando para o céu. Quem foi que mudou as coisas? Foi eu. Eu me arrependi. O Espírito Santo convenceu-me e eu mudei de atitude, me converti, pastor. E agora estou caminhando para o céu. Pastor, e a condenação ao inferno é para aqueles que vão no caminho da desobediência. O céu é para aqueles que vão no caminho da obediência. Nós estávamos lá em casa conversando com um casal que estava lá, com o Devo e a irmã Juliana,
E nós estávamos conversando, pastor, caminho largo, caminho estreito. É difícil entrar no caminho estreito? Não, irmão, caminho estreito não é difícil. Sabe o que torna, eu até fiz a dinâmica com umas cadeiras, o que torna o caminho estreito difícil? É porque nós queremos entrar com muita porcaria nesse caminho. Nós queremos entrar com orgulho e inveja, queremos entrar com rancor, queremos entrar com pecado, queremos entrar com um monte de coisa. O caminho é só para você. Você tem que abandonar tudo. A Bíblia diz: aquele que não abre mão de pai, mãe, filhos, aquele que não abre mão dessa terra, não abre mão de tudo por amor a mim, não entra no céu. Ei, pastor, eu quero entrar nesse caminho com um monte de bagagem. Não, você vai ter que entrar só você. Você vai caminhar bem nesse caminho. Agora, se você quiser levar algum apetrecho dessa terra, tu pode ter certeza, tu vai caminhar apertado se tu não está lá no meio do caminho. Você vai ver teus companheiros caminhando e você patinando no mesmo lugar, pastor. Por que eu não saio do mesmo lugar? Largue mão das coisas dessa terra. Largue mão do teu eu. Largue mão do capítulo 4 de Jonas, que é a ira contra os teus inimigos. Se você abrir mão disso, tu pode ter certeza, tu vai caminhar para o céu. Caso contrário, tu vai ficar entalado na porta. Não passa. Ah, pastor, mas aí eu não estou passando, então eu vou lá para o caminho largo. Largo e espaçoso é o caminho que nos conduz à perdição. Se eu fosse você, ficava no caminho estreito. Caminho estreito é um caminho que nos leva